Somos todos loucos. Na frente ocidental, as condições da guerra no final de 1915 eram aterrorizantes, descritas imediatamente após a guerra por um antigo correspondente na linha de frente, Philip Gibbs, em seu livro Realidades da Guerra. Nossos homens nunca estavam secos, escreveu ele. Estavam úmidos nas trincheiras e úmidos quando escavavam. Dormiam em roupas molhadas, com as botas cheias de água, bebiam água de chuva com chá, comiam lama com a ração, e suportavam tudo com a filosofia do vamos em frente e com risos, pois eu os ouvia rir naqueles locais entre ataques com explosivos. Mal as trincheiras eram drenadas após uma tempestade, outra vinha para destruir o trabalho, e os parapeitos desabavam, e a água entrava, e havia espaços abertos pela artilharia alemã, e havia menos proteção para a cabeça contra estilhaços de metralha, que se misturavam com a chuva e contra os intensos explosivos que caíam na lama. Durante novembro, as chuvas foram tão intensas que muitas trincheiras tinham água até os joelhos e, por vezes, até a cintura. Gibbs recordou as condições no setor da frente. Com uma temeridade resultante do desconforto, os alemães se arrastavam até os parapeitos, sentavam-se ali para secarem as pernas e gritavam: "Não disparem! Não disparem!" Nossos homens não disparavam. Também se sentavam nos parapeitos para secar as pernas, fazendo caretas devido às mordidelas de formigas cinzentas, até que esses incidentes foram reportados ao quartel-general, onde havia lareiras sob tetos, e vieram ordens estritas contra tal confraternização. Cada alemão que se espusasse com a queda de um parapeito deveria ser fuzilado. Seriam 6 mortos para cada lado a cada subida no parapeito, mas a dignidade do quartel-general não seria ultrajada por tão indecentes espetáculos como ingleses e alemães estando mutuamente à vista e recusando-se a matarem-se. Alguns homens obedeceram às ordens, e quando um alemão se sentou no parapeito e gritou: "Não disparem!", foi atingido na cabeça por um tiro. Outros homens eram extraordinariamente míopes. De vez em quando, os alemães se arrastavam até nossas trincheiras e pediam, humildemente, para serem feitos prisioneiros. Um episódio ocorrido nesse inverno foi comentado em toda a frente ocidental e narrado por Gibbs. Por sobre um parapeito alemão apareceu um cartaz que lia, em grandes letras: "Os ingleses são idiotas." "Não somos tão idiotas assim", comentou um sargento. Pouco depois, o cartaz foi feito em pedaços com fogo de rifles. Então apareceu outro cartaz, que dizia: "Os franceses são idiotas." A lealdade para com nossos aliados levou à destruição desse cartaz. Surgiu um terceiro cartaz: "Somos todos idiotas. Vamos para casa." Esse cartaz também foi destruído, mas a mensagem causou alguns sorrisos e os homens disseram: "Há muita verdade naquelas palavras. Por que isso continua? E por causa de quê? Os velhos que começaram essa guerra que venham lutar em Hooge. Os homens que estão lutando não têm nenhuma questão séria entre si. Queremos ir para casa, para nossas mulheres, para o nosso trabalho." Porém, nenhum dos lados estava preparado para ser o primeiro a ir para casa. Ambos os lados tinham caído em uma armadilha infernal, da qual não havia escapatória. Em seu livro, Gibbs descreveu a armadilha infernal do seguinte modo: lealdade para com o seu lado, disciplina com a pena de morte por trás, belas palavras da antiga tradição, obediência às leis da guerra ou à casta dirigente, toda a propaganda moral e espiritual conduzida por pastores, jornais, generais, oficiais do Estado-Maior e velhos que estavam em casa, mulheres exaltadas, fúrias femininas, um profundo e simples amor pela Inglaterra ou pela Alemanha, orgulho da raça humana, medo e covardia, 1000 complexidades de pensamento e de sentimento impediam que homens de ambos os lados rompessem as redes do destino nas quais estavam emaranhados e se revoltassem contra o mútuo e incessante massacre, erguendo-se das trincheiras aos gritos de "Somos todos loucos! Vamos para casa!" Trecho tirado do livro A Primeira Guerra Mundial, Os 1590 Dias que Transformaram o Mundo, por Martin Gilbert, páginas 298 a 299.
Esse relato de Gibbs expõe não só o sofrimento físico e psicológico da Primeira Guerra Mundial, mas também a contradição moral que frequentemente marca os conflitos humanos. Homens simples que poderiam ser amigos, obrigados a matar uns aos outros por causa de decisões tomadas por líderes distantes. Aqui não há espaço para romantizar a guerra. Ela é mostrada como realmente é: lama, frio, medo e a absurda necessidade de obedecer ordens que contradizem a própria consciência. Para nós cristãos, há uma lição clara: a humanidade, caída no pecado, sempre encontrará motivos para prolongar guerras, ainda que todos saibam que é irracional. Essa é exatamente o que Jacó escreveu. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? A guerra externa nasce da guerra interna, do orgulho, da cobiça, da vaidade e do desejo de poder. É a natureza caída do homem que o leva a criar sistemas que alimentam o conflito, seja nas trincheiras de 1915 ou nas arenas políticas e culturais de hoje. Como cristãos, não podemos confundir isso com o pacifismo utópico. A Bíblia reconhece a legitimidade da autoridade civil em usar a espada, Romanos capítulo 13, verso 4, para punir o mal e proteger o inocente. No entanto, ela também nos chama a discernir quando estamos diante de uma guerra justa e quando estamos apenas servindo como instrumentos para interesses de homens ímpios. Assim como aqueles soldados, hoje muitos cristãos se veem empurrados para batalhas que não são suas, lutando nas trincheiras da retórica e da ideologia, esquecendo que nossa missão principal não é vencer debates terrenos, mas sim ser fiéis ao Rei Eterno. O perigo é permitir que a propaganda, seja ela política, cultural ou até religiosa, substitua a verdade bíblica como nossa bússola. Enquanto os soldados de Gibbs olhavam para o inimigo e viam homens como eles, devemos olhar para o mundo e lembrar que nossos verdadeiros inimigos não são de carne nem de sangue. Efésios capítulo 6, verso 12. A guerra espiritual é a mais séria e a mais decisiva. E não podemos nos distrair lutando as batalhas erradas. O Evangelho nos chama a uma lealdade superior à pátria terrena, uma lealdade ao reino de Deus, onde a paz final virá não por tratados humanos, mas sim pelo retorno do Príncipe da Paz. Até lá, devemos ser como bons soldados de Cristo, segundo Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4, que sabem quando lutar e, principalmente, por quem e por que lutar. João Calvino, em seu comentário sobre Romanos capítulo 13, lembra que a autoridade civil é ordenada por Deus para manter a ordem e conter o mal, mas que essa autoridade não é absoluta, nem infalível, pois está sujeita à queda e ao pecado humano. Ele escreve: por meio do governo, Deus mantém a espada como um instrumento da sua justiça, para castigar o mal e proteger o bem, governando assim a sociedade para que possa viver em paz e tranquilidade. Portanto, é dever dos cristãos orar pelas autoridades, obedecerem em conformidade com a lei de Deus e resistir quando ordenam o que é contra a vontade divina. Hoje, no cenário atual, onde tantas ideologias e disputas políticas dividem até mesmo os irmãos em Cristo, somos chamados a lembrar que nossa lealdade maior não está nas bandeiras nacionais ou partidárias, mas no reino eterno de Deus. A armadilha infernal descrita por Gibbs pode se manifestar em qualquer esfera da vida quando permitimos que medos, orgulho, ideologia ou interesses humanos ditem nossas ações, esquecendo a verdadeira paz e justiça que somente Cristo pode dar. Que possamos ser vigilantes, firmes na fé e leais somente ao Príncipe da Paz, resistindo à tentação de nos deixar enredar nas guerras desse mundo que logo passarão.